Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ribamar Lima, professor de língua portuguesa, e eu vou dizer logo para vocês o seguinte: eu não quero que vocês façam uma boa prova. Eu quero que vocês façam uma aula impecável. Eu quero que vocês sejam implacáveis. Perfeito? Bom, conforme já falamos, a prova da UES de língua portuguesa não é uma prova difícil, mas não é uma prova fácil. É uma prova muito bem elaborada. Perfeito? É uma das provas de língua portuguesa mais bem elaboradas do país. Tudo bem? Então, o que acontece? Conforme já falamos nas aulas anteriores, primeiro aspecto, você vai ter que ter paciência para ir várias vezes ao texto ou aos textos. Vocês sabem que na prova pode haver apenas um texto, nesse caso ele terá 100 e poucas linhas, e até 4 textos. Todas as linhas são numeradas. E você sabe que todas as questões são relacionadas ao texto ou aos textos. Então, você vai ter que ir várias vezes ao texto. Detalhe: não seja um aluno pipoqueiro. Ribamar, o que é aluno pipoqueiro? É aquele aluno que lê a questão, aí lê um pedaço do texto. Aí ele acha que vai resolver a questão. Resolver ele pode, não sabe se vai resolver corretamente. Não faça isso. Leia os textos na íntegra, certo? Dá tempo você resolver a prova. Bom, trouxe aqui, pessoal, um texto, já que o nosso tempo é curto, eu trouxe um texto do grande Graciliano Ramos, perfeito? Um detalhe que eu ia ter que falar para vocês. Vocês sabem que a UES tem colocado textos literários, mas tem colocado também textos jornalísticos, perfeito? Tem colocado músicas, letras de músicas, tudo bem? Bom, eu trouxe aqui um trecho do livro Vidas Secas, do grande Graciliano Ramos. Vocês sabem que o Graciliano Ramos é um escritor fabuloso, pertencente à segunda geração modernista, perfeito? E, diga-se de passagem, um escritor, na verdade, Graciliano Ramos era um artesão das palavras, sabia utilizar o idioma como poucos. Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui Vidas Secas. Como eu lhes disse, vamos ler o texto na íntegra. Vidas Secas. Pois não estavam vendo que ele era de carne e osso? Tinha obrigação de trabalhar para os outros. Naturalmente conhecia o seu lugar. Bem, nascera com esse jeitinho. Ninguém tinha culpa de ele haver nascido com um destino ruim. Que fazer? Podia mudar a sorte? Se lhe dissessem que era possível melhorar de situação, espantar-se-ia. Olha só a colocação pronominal, né? A famosa mesóclise. Tinha vindo ao mundo para amansar brabo, no caso, boi brabo, né? Curar feridas com rezas, consertar cercas de inverno e verão. Era sina. O pai vivera sim, o avô também. E para trás não existia família.
cortar mandacaru, encebar látegos, aquilo estava no sangue. Conformava-se. Não pretendia mais nada. Se lhe dessem o que era dele, estava certo. Não davam. Era um desgraçado. Era como cachorro, só recebia osso. Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam uma parte dos ossos? Pessoal, aquela história. Nas aulas anteriores, eu lhes disse que a ideia central do texto, normalmente você encontra logo no primeiro parágrafo, ou nas primeiras frases do texto. Perfeito? Como ele diz aqui, ó, não estavam vendo que ele era de carne e osso? Tinha obrigação de trabalhar para os outros. Naturalmente conhecia o seu lugar. Ó, o que o autor quis dizer com isso? Qual o objetivo do texto? Perfeito? Vamos lá. Pessoal, essa primeira questão, o que ele diz aqui? Pela leitura do texto, depreende-se que o propósito do autor é mostrar propósito, objetivo do autor, a ideia central. Normalmente, a primeira questão gira em torno do texto ou do estilo do autor. Normalmente é assim. Perfeito? Normalmente. Embora no vestibular, na prova de dezembro passado, a primeira questão eles colocaram logo abordando intertextualidade, mas ali foi um caso raro. Normalmente eles colocam o objetivo do texto, a ideia central, ou alguma coisa sobre o autor. Pessoal, essa primeira questão, eu considero essa questão, eu chamaria de psicopata. É uma questão psicopata. E, Bamar, como assim uma questão psicopata? Olha, eu já lhes disse que existe aquela questão orgásmica, e existe a questão psicopata, e depois vamos falar de outras. O que é a questão psicopata? É aquela questão que te leva, presta atenção, que te leva para um sentido, ou melhor, prestem bem atenção. Na prova da UES, é aquela história, nunca marque de primeira, nunca marque por impulso. Não só na prova da UES, como qualquer prova. Nunca marque de primeira, nunca marque por impulso. O que acontece? Às vezes, o texto nos leva para uma direção que nós imaginamos que seja aquela direção. Perfeito? Vou explicar melhor. Você vai lendo o texto, aí acha que ele está indo numa direção, mas que não é a direção correta. Preste bem atenção. Quando ele diz, pela leitura atenta do texto, depreende-se que o propósito do autor é mostrar o quê? Ora, pessoal, no texto ele fala em sorte. Podia mudar a sorte? No texto ele fala em sina. Perfeito? Aí o aluno ele já começa ele vê aqui as 4 opções. Injustiça social, ironia do destino, maldade dos ricos, crueldade da sorte. Cuidado. Questãozinha psicopata. Ela procura te levar para uma direção, mas a direção é outra. Muito cuidado. Perfeito? Aí, olha, o que acontece? Quando ele diz, logo no início, não estavam vendo que ele era de carne e osso, tinha a obrigação de trabalhar para os outros, naturalmente conhecia o seu lugar. Pessoal, aqui nós já sentimos uma questão social, um problema social, porque quando ele diz, tinha obrigação de trabalhar para os outros, naturalmente conhecia o seu lugar.
nós já temos aqui uma questão social. Não é sina, não é ironia, não é maldade dos ricos. E tem mais. Quando ele diz, o pai vivera assim. Olha o autor emprega pretérito mais que perfeito. Nós falamos na aula passada do pretérito mais que perfeito. Ideia no passado, antes de outra no passado. O pai vivera assim, o avô também. E para trás não existia família. Pessoal, isso não é maldição de família, não é. Isso é uma questão social. É uma questão social. A família toda sempre naquela vidinha. Portanto, aqui nós vamos marcar a letra A. Injustiça social. Não tem nada de destino, não tem nada de maldade dos ricos, e nem, muito menos crueldade da sorte. É uma questão de injustiça social. O cara nasceu na miséria e continuou na miséria. A miséria já vinha de geração em geração. Então isso aí não é maldição, isso é uma questão social. Então é uma questão psicopata. E cuidado com os... Eu não estou dizendo que a UES induz o aluno ao erro. Nunca, não falei isso, seria leviano. A prova é muito bem elaborada. Então é o seguinte, você tem que ficar atento e nunca marcar por impulso. Leia o texto na íntegra. Você vai encontrar esse tipo de questão. Perfeito? Vamos lá, vamos à questão 2. Olha só. Do indicativo empregado no trecho, em vez de reportar-se ao passado, parece neutralizar o valor desse passado, dando a impressão de que as ações se realizam no momento da fala. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Olha o que é que nós temos aqui. Realmente, o pretérito imperfeito, pessoal, do indicativo, ele tem esse lindo nome. Não é por acaso. Ele tem esse lindo nome porque ele realmente é imperfeito. Oi, mamãe, como assim? O nome dele é imperfeito, por que ele é imperfeito? Rapaz, é o seguinte. Quando eu digo pretérito perfeito, significa o quê? Uma ação acabada, concluída, terminada. Pretérito, por isso que o nome é pretérito perfeito. Quando eu digo pretérito imperfeito do indicativo, o que acontece? Significa, tecnicamente, uma ação que não acabou no passado. Uma ação é como se ela continuasse no passado. Por isso que é chamado de pretérito imperfeito. E o pretérito imperfeito do indicativo, ele dá uma ideia de repetição. E muitas vezes os autores fazem isso justamente para procurar esse efeito que o Graciliano procurou.
Quando ele diz, em vez de reportar-se ao passado, parece neutralizar o valor desse passado, dando a impressão de que as ações se realizam no momento da fala. Perfeito. Tudo bem? Bom, lembre-se disso. Pretérito imperfeito indicativo, ele é chamado de imperfeito indicativo porque ele dá essa ideia de continuidade, repetição, algo que não acabou. Bom, na segunda afirmativa nós temos o seguinte, pessoal, a forma nascera poderia ser substituída pela forma tinha nascido, sem acarretar qualquer alteração semântica. Perfeito. Tecnicamente, o que nós temos aqui, nascera, é o que nós chamamos de pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, simples. E quando eu digo tinha nascido, eu tenho pretérito mais que perfeito, composto. Semanticamente, indica a mesma coisa. Ribamar, qual é o mais certo? Não existe isso. Você pode simplesmente dizer, quando cheguei ao colégio, a aula já havia começado. Perfeito. Ou, se você preferir, quando cheguei ao colégio, a aula já começara. Também perfeito. A diferença está no uso. Se você disser a aula já começara, todo mundo vai olhar para você. Você diz, olha, a aula já começara, eu chegara mais cedo, eu fizera o trabalho, todo mundo vai olhar para você. Se você disser, eu havia chegado ou tinha chegado, ninguém vai olhar para você, porque é uma coisa normal. Não, como eu disse, não existe isso. É tudo uma questão de uso. O mais que perfeito, simples, ele é mais utilizado na literatura, como Graciliano Ramos o fez. Tudo bem? Então, 1 e 2, correto. Haver nascido é forma composta do infinitivo, pessoal. Perfeito também. Pessoal, forma composta é o seguinte. Existem os tempos simples e existem os tempos compostos. Os tempos compostos são locuções verbais especiais, digamos assim. Como assim, Ribamar, especiais? Bom, você sabe que numa locução verbal, eu vou ter um verbo auxiliar e um principal. Quando se tratar de... Olha o que ele fez aqui, ó. Quando o auxiliar for ter ou haver, e o principal estiver no particípio, você tem um tempo composto. Então, aqui, haver nascido é uma forma composta. Portanto, vamos marcar a opção D de dedicação. Vamos à questão 3. Eu fiz 5 questões, pessoal. Estamos vendo a questão temporal. Pessoal, essa questão 3, com relação à linguagem presente no texto, pode-se dizer que ela é marcada por... Perdão. O que acontece? A linguagem presente no texto. Ele diz, letra A, laconismo seco. B, objetividade fria. C, sobriedade, concisão. D, indigência de recursos. A UES costuma pedir, certo? Tipo de linguagem. Laconismo seco, falso. O que é uma coisa lacônica? Uma coisa lacônica é a pessoa mal fala. Fala rapidamente, aliás, fala com poucas palavras. Certo? Coisa lacônica. Muitas vezes até com monossílabos. Você está bem? Tô. E aí? Nada. Sim, tá, não. Não há laconismo seco. Objetividade fria. O que é objetividade fria, pessoal? Objetividade fria, como o nome já indica, é uma coisa sem emoção. Perfeito? Uma coisa sem emoção. Aí temos, na letra D,
Indigência de recursos. O que é indigência de recursos? É quando o autor é pobre de recursos. É quando as frases são pobres de recursos. Perfeito? A nossa opção, pessoal, é a letra C. Sobriedade e concisão. O que é isso? Sobriedade é quando o autor não se deixa levar pela emoção, mas também não é aquele cara frio. É sóbrio, lúcido, ter segurança no que escreve. E concisão, falamos na aula passada, concisão é justamente o contrário de prolixidade. Prolixidade é aquele cara que fala e não diz nada. Certo? É o famoso rolando lero. Não vou falar nada porque me lembrei agora de uma certa CPI que estava... Desculpa, pessoal. Perfeito, pessoal. Então, sobriedade e concisão é justamente o contrário de prolixo. O prolixo é aquele cara que fala, não diz nada. E o conciso não, ele vai direto ao ponto. Ele é cirúrgico. Então, portanto, a letra C de casa. Vamos à questão 4, porque meu tempo está quase... Time is over. Rapidinho aqui. Pessoal, o pronome demonstrativo esse tem a função de. Olha só, o esse. Olha só. Quando ele diz nascera com esse jeitinho, pessoal, que jeitinho? O jeitinho que ele mencionou antes. Certo? Nós temos aqui um caso de anáfora. Ele retoma algo. Perfeito? Então ele diz aqui, o pronome demonstrativo esse tem a função de mero recurso estilístico? Não, o mero recurso estilístico é quando ele pode ser retirado sem problemas. Não é isso o caso. Apontar para o enunciado anterior? Perfeito. Ele aponta para o que foi dito. 3. Estabelecer uma relação catafórica. Não, não é nada de catáfora. Aqui é anáfora. Perfeito? Portanto, aqui somente a segunda assertiva. Perfeito? Vamos marcar B de bola. Perfeito? E vamos à quinta questão, quinta e última, a minha participação aqui, uma questão de gramática. Lembre-se disso, a prova da UES é uma prova de língua portuguesa, certo? No enunciado, se lhe dessem o que era dele, estava certo. A oração destacada exerce da oração anterior a função sintática de. Olha, pessoal, simplesmente aqui nós temos uma oração adjetiva restritiva. Olha, aqui tem o pronome relativo. Se lhe dessem aquilo que era dele, perfeito? Então, esse aqui é um pronome relativo, isso aqui é uma oração adjetiva restritiva. Se ela é uma oração adjetiva restritiva, a função sintática dela só pode ser uma. Adjunto adnominal. Perfeito? Portanto, também letra C. Pessoal, encerro aqui a minha participação. Perfeito? Mais uma vez, quero dizer para vocês, na prova, você não vai ter nenhuma surpresa. Certo? Não vai haver surpresa, não. O que vai aparecer lá, você vai saber resolver. Isso eu lhe garanto. E como eu lhe disse, eu quero que você faça uma prova impecável. Forte abraço e até a próxima oportunidade.